Olá, boa noite. Passando aqui hoje para conversar com você numa live rápida, para te explicar por que as empresas não compram coach. Aqui você precisa entender algumas questões extremamente importantes. A primeira delas, uma das grandes reclamações dos coaches é que as empresas não compram coach. E isso é uma grande verdade. As empresas não compram coach. Na verdade, não é coaching que as empresas não compram. As empresas não compram nenhuma metodologia. O que as empresas compram e os líderes compram são a solução para o seu problema. Então, talvez, se você não está conseguindo entrar nas empresas e vender os seus trabalhos, talvez seja porque você não está sabendo falar a linguagem das empresas. Você não conhece as dores das empresas e aí você não consegue falar a linguagem das empresas. Um outro grande erro que impede muitos coaches de entrarem em empresas é que, em vez de falarem de transformações, venderem o resultado do seu trabalho, ficam querendo vender processos de coaching. Como eu disse, empresas de verdade, elas não compram coaching, mas elas compram sim a solução para os seus problemas. Então, neste momento, queria te convidar para você pensar aí, se você realmente está sabendo falar a linguagem das empresas. E outro ponto que impede muitos coaches de venderem para as empresas é que muitos coaches não sabem fazer o diagnóstico das necessidades da empresa e do momento de compra da empresa. Eu costumo dizer que tem dois tipos de coaches hoje que não estão, quando dizem que não estão conseguindo vender para empresas, tem dois tipos de problema que a maioria desses coaches estão enfrentando. O primeiro deles não conseguem, tem um grupo de coaches que não consegue nem marcar uma reunião na empresa. Neste caso, o seu grande problema deve estar no seu posicionamento. A forma que você se posiciona, a linguagem que você usa. Você não está conseguindo, se você não está conseguindo agendar reuniões, primeiras reuniões com as empresas, é porque você não está conseguindo se conectar com ela. E se você não está conseguindo se conectar, você está com problema de posicionamento, certo? Muitos coaches dizem, eu não consigo vender, eu não sei vender. E na maioria das vezes, a questão não são técnicas de vendas, porque coaching, a técnica que a gente usa para vender coaching é o relacional. Certo? Então, tem muitos coaches que não conseguem marcar reuniões nas empresas. Se esse é seu caso, é bem provável que você esteja com um problema de posicionamento. Você não está conseguindo se conectar, atrair os clientes certos, ok? E tem outro grupo de coaches que consegue marcar reuniões nas empresas, mas não consegue fechar. Se este é seu caso, se você até consegue ir em reuniões de empresa, fazer primeiras sessões, e não está conseguindo converter em projetos, em vendas, o seu problema é bem provável que esteja, primeiro, na sua condução, na condução da sua reunião de briefing, certo? Talvez, e eu vejo este como uma grande dificuldade. Muitos coaches até conseguem marcar, mas quando sentam na frente da empresa não sabem conduzir uma reunião de forma profissional. Não sabem conduzir uma reunião de vendas. E aqui eu quero dar um exemplo para vocês. Eu tenho muitos coaches que me fazem a seguinte pergunta, e isto mostra o grande desconhecimento desta primeira reunião, Muitos coaches me dizem assim, Eliana, marquei com uma empresa, qual o projeto que eu levo para apresentar para ela? E eu sempre digo, nenhum. Como é que você vai apresentar um projeto se você ainda nem conhece a empresa, você nem sabe as necessidades da empresa, você não sabe em que momento de compra a empresa está, E você nem sabe se você pode ajudar, se o que ela precisa é o que você tem para oferecer.
Então, um dos grandes erros é esse. Não sabem conduzir uma primeira reunião, uma reunião de diagnóstico, né? Esta primeira reunião, ela é fundamental, porque se você não souber conduzir da forma adequada, primeiro, você não gera credibilidade, confiança, você não cria autoridade. Segundo, se você não sabe conduzir esta reunião, você não tem elementos para elaborar uma proposta. E é o que muitos coaches dizem, né? Eu até fui na reunião, elaborei uma proposta e não fechou. É bem provável que você esteja com dificuldades, com problemas no seu diagnóstico. E se você está com problema no seu diagnóstico, você não vai conseguir elaborar propostas adequadas, propostas assertivas, propostas que quando a empresa leia, né, quando ela pegue aquela proposta, ela realmente enxergue ali a solução do seu problema. E como que a gente consegue fazer isso? Fazendo um belo diagnóstico. Nesta primeira sessão. Nesta primeira reunião. E o que é esse diagnóstico? São 2 diagnósticos que nós sempre precisamos fazer. O primeiro deles é das reais necessidades. O que essa empresa de verdade precisa? Qual é o problema que ela está enfrentando? E segundo qual é o momento de compra que essa empresa está? Porque se você também não identificar o momento de compra, talvez você faça uma proposta que realmente vá solucionar o problema da empresa, só que a empresa ainda não está naquele momento de compra e ela não vai fechar com você, ok? E aqui eu queria compartilhar algumas questões com vocês que têm me feito refletir, né, nos últimos dias. Uma delas primeiro, você precisa sim estar preparado para ir para o mercado, certo? Você tem que saber o que você tem que fazer, certo? Mas tem uma questão aqui extremamente importante, você tem que fazer. Hoje, num dos nossos grupos, né, dos nossos alunos, né, uma aluna postou o que ela fez, né, uma das estratégias que nós temos de atração, né, de posicionamento. E ela fez, foi um sucesso total, isso foi ontem. E hoje ela já escreveu o quê? Já rendeu o primeiro processo de coaching dela, né? Qual é a diferença? Por que esta pessoa conseguiu? Né? O que ela tem de diferente? Talvez 2 coisas. Uma, foi para campo e fez. E segundo, sabia o que estava fazendo. E soube conduzir uma primeira sessão individual para vender o processo de coaching. Porque muitos profissionais, muitos coaches não têm dificuldade só na reunião com a empresa. Tem dificuldade na primeira sessão também. E eu vou te contar o que é pior. Muitos acham que sabem fazer, só que não vendem. Então, se você não está vendendo, você tem problema sim, né? Eu sempre brinco, né, que o primeiro passo é a gente reconhecer e fazer o diagnóstico de aonde está o nosso problema. E um segundo caso que eu queria contar aqui para vocês também me deixou muito feliz. Foi de um outro aluno nosso que fechou um projeto com uma empresa de R$15 mil, né? Aí eu brinquei com ele, então já pagou todo o investimento que você fez no curso, né? Pagou e já sobrou aí 3, 4 vezes. Qual é a diferença deste outro profissional? Também sabe se posicionar, foi para campo e fez acontecer, soube o que o vender, soube fazer uma reunião, porque isso foi para a empresa, né? E eu tenho certeza que não vai ser o primeiro projeto que ele vai fechar com essa empresa. Este foi apenas o primeiro. Depois disso virão outros. Vocês devem estar percebendo que está uma penumbra aqui onde eu tô, né? Porque hoje eu estou em cliente, eu estou aqui no Rio Grande do Sul num cliente. E eu brinco que eu não entendo porquê, né? Que hotel é sempre, os quartos é penumbra, né? A luz é muito ruim. Eu brinco que na verdade os hotéis eles pensam assim, não, quando chega no hotel vai descansar. Não, a gente não vai descansar, né? A gente continua trabalhando. Mas enfim, então por isso que eu tô com essa iluminação ruim.
Mas eu não quis deixar de fazer essa live hoje, porque eu queria conversar sobre isso com vocês. Tem um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, né? Que é outra questão que para mim tem ficado cada vez mais claro, né? Muitas vezes você não está entrando nas empresas e você não está conseguindo vender, porque você não está se posicionando adequadamente. E quando eu falo de posicionamento, é em vários sentidos. Mas teve um ponto onde eu estava fazendo uma mentoria, né, para um dos nossos grupos da formação de pequenas e microempresas, né? E eu estava, enfim, né, conversando, dando lá a mentoria, e eu estava falando sobre a questão de como é que né, de posicionamento, como é que atrai os empresários, era sobre isso que nós estávamos conversando, né? E eu comentei, né, com o grupo, e neste grupo tem um empresário que está fazendo também a formação, né? E eu comentei neste grupo o seguinte, que um dos grandes erros é o posicionamento. Como que você se posiciona. É que eu quero dar um exemplo para vocês que me mostra claramente que se você não tiver um mindset adequado, se você não tiver o posicionamento adequado, se você não se posiciona, né, como também um empresário, alguém que tem um negócio, você não vai entrar nas empresas, você não vai vender. E aqui tem uma questão que foi o exemplo que eu dei, né, lá, porque é algo que assim me chama muito a atenção. É quando o coach está extremamente preocupado com certificados. O coach que está preocupado, eu tive um aluno que me disse o seguinte, né? Ele estava me solicitando o certificado dele, né? Porque ele tinha terminado a formação, então ele estava solicitando. E eu disse para ele que tinha um prazo, né, para o certificado ser disponibilizado. E ele me disse assim: é que tem vários projetos que estão parados porque eu tô sem este certificado. Né? Na hora eu pedi pro meu administrativo antecipar o certificado dele, então, né? Mas o que eu quero te falar com isto? Se você está preocupado com o seu currículo, com os certificados que você tem, eu garanto que você não vai entrar nas empresas e não vai vender. Sabe por quê? Porque isso é mindset de colaborador, de funcionário. E empresas não estão procurando colaboradores e funcionários. O que as empresas estão procurando são profissionais qualificados para ir lá ajudar ela, certo? Não estou dizendo que certificado não é importante, certificado é fundamental. Mas as empresas não querem saber dos seus certificados. As empresas não querem saber quantas formações você tem. O que as empresas querem saber é no que você vai ajudá-las. Qual é a transformação que você vai gerar nestas empresas. Então, por que eu quero trazer esse exemplo? Porque você tem que pensar no seu mindset. Que mindset você tem? Porque se você não tiver o mindset de alguém que tem um negócio, que é um empresário, que vai ajudar outra empresa e outros líderes, você não vai vender para as empresas. E aí, por que eu citei esse outro aluno? Porque esse aluno que é empresário, depois que eu falei sobre isso, né? Porque é algo que me preocupa mesmo. E me preocupa por quê? Porque se você não tivesse... Se você está preocupado com o certificado, certo? O seu posicionamento está inadequado. E você não vai vender para as empresas, certo? E por que eu estou falando isso? Porque daí esse empresário, né, que está no grupo, ele foi dizer assim: olha, eu preciso dar o depoimento para vocês, o meu depoimento como empresário. Né? Hoje ele está ajudando outras empresas também, né? E por isso ele está na nossa formação. Ele disse: eu quero dar o meu depoimento. Eu nunca na minha vida pedi certificado para coaches, consultores, desenvolvedores que vieram a me ajudar aqui na minha empresa.
porque isto é mindset de quem está procurando emprego, né? E as empresas não querem colaboradores, ela já tem colaboradores. Ela quer um profissional à altura que possa lhe ajudar. E isto não é os seus certificados que mostram. Não é o número de formações que você tem. É o seu posicionamento e a sua mentalidade. Se você quer trabalhar com empresas, o seu mindset tem que ser de empresário. Você tem um negócio. Quem tem um negócio não vende ferramentas. Quem tem um negócio não vende metodologia. Quem tem um negócio vende transformações. Ok? Bom, eu queria conversar sobre isso com vocês, né? Para que cada um de vocês possa refletir como é que você está se posicionando. Outra coisa, se a empresa está te pedindo comprovação das suas formações, o seu posicionamento é inadequado. A forma que você está se posicionando não está passando credibilidade, não está passando autoridade. Eu até hoje, desde que eu comecei, tendo a minha empresa, nunca, nenhuma empresa, isso faz mais de 20 anos, me pediu meu currículo. Me pediu comprovação, né, das minhas formações. Porque para ela, o que ela quer é saber realmente como é que eu vou ajudar ela, né? E vocês devem conhecer muitas pessoas que têm muitas formações, mas não transformaram isto realmente num conhecimento. Eu não estou dizendo que você não tem que ter formações. Eu não estou dizendo que você não tem que ter seus certificados. O que eu estou dizendo é como é que você está se posicionando. Certo? Mas uma das grandes dúvidas, né, um dos grandes impedimentos de muitos coaches de entrarem nas empresas passa pelo seu mindset, passa pelo seu posicionamento, por erros de posicionamento, né? Falta de segurança na hora de fazer uma reunião de diagnóstico, uma primeira reunião, e muitas vezes insegurança na hora de elaborar suas propostas. E exatamente para conversar com vocês, poder aprofundar este assunto, que eu vou estar fazendo 2 masterclass totalmente gratuitas, né? Onde o nosso grande foco vai ser esse: quais são os segredos do posicionamento e a sua segurança para você realizar reuniões de diagnóstico e fechar projetos com empresas. Eu vou estar fazendo 2 masterclass, uma no domingo e uma na segunda, então, dia 21 e dia 22, às 20 horas. Agora se entra, voltou, né? Voltou, eu dei uma caminhadinha aqui no quarto e aí a conexão voltou. Outro problema de hotel, além, né, da penumbra do quarto, realmente é a conexão. Mas o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte: eu vou estar fazendo dia 21 e dia 22, domingo e segunda, às 20 horas, 2 masterclass, onde eu vou aprofundar com vocês sobre posicionamento, reuniões de diagnóstico e como que você fecha projetos de coaching com as empresas, ok? Então, se você quer poder aprofundar nesses assuntos, lá na bio, tá o link, né? Tá o link, você precisa se inscrever, porque essas aulas vão ser pelo YouTube, vão ser aulas aprofundadas, então eu disponibilizo, mostro o material para vocês, então não vai ser por aqui. Ó, legal, a Vanessa dizendo, já fiz minha inscrição, perfeito, Vanessa. E quem não fez, né, e quiser realmente poder entender quais são os segredos do posicionamento, de realmente ir para uma reunião e criar muita autoridade e fechar projetos com empresas, eu realmente sugiro que você esteja comigo nessas 2 masterclass, ok? Então, espero vocês. Quem tiver interesse, vai lá na bio, se inscreve. Qualquer coisa, se não achar, me chama aqui que eu passo para você. Mas é domingo e segunda, certo? E precisa se inscrever, ok? Um grande abraço, uma ótima noite para vocês e daqui um pouco, né, conversamos novamente. Tchau!